abrir o seu coração para essa palavra. Mateus 7, versículo 24 ao 27, nos diz sobre duas casas, onde a palavra do Senhor nos diz: e todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre essas duas casas. Aqui a palavra do Senhor nos fala sobre as duas casas. Eu vou falar de uma forma para que todos nós viemos entender. A casa que é sobre a rocha é aquela que se encontra em Cristo Jesus. A casa que é sobre a areia é aquela que está escutando nessa noite e não dá crédito a essa palavra. Nós sabemos que nesse mundo nós temos dia de alegria e temos dia de tristeza também. Mas nessa noite eu quero falar para você, meu querido, que a casa sobre a rocha é a casa que está sobre Cristo Jesus. Nós passamos por luta, nós choramos, nós se alegramos, mas nós temos a certeza que nós temos um Deus que é por mim, e nós sabemos que tem um Deus que é por você, porque a casa sobre a rocha é sobre Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. E aquele que está no mundo que não quer saber de Cristo é uma casa sobre areia, que essa casa é só uma questão de tempo para ela ir à ruína. E viver sem Jesus nesse mundo é só trevas. Muitas vezes a gente até queremos Jesus como remédio. Como se diz, eu estou com dor de cabeça, eu quero a dipirona, eu quero um remédio que alivia a minha dor. Muitos querem Jesus nesse momento. Não é errado. O errado é você querer só nesse momento, e quando tudo passar você volta à sua vida e já não quer saber mais de Deus. Meu querido, Jesus, Ele está voltando, Ele está vindo, e aquele que não estiver com a sua casa sobre Cristo, não haverá a face do Criador. Aquele que não dá crédito a essa palavra, que nem diz nessa noite, o insensato, aquele que não dá crédito, aquele que não quer saber dessa palavra nessa noite. Mas nessa noite nós queremos falar para você que a casa que não está sobre a rocha, que não está sobre essa palavra, que é Cristo Jesus, não haverá salvação. A casa que não está sobre Cristo Jesus vai sofrer nesse mundo, porque não está sobre Jesus Cristo. E nessa noite eu falo para você, meu querido, dê crédito à palavra de Deus, porque essa palavra é a que cura, salva, liberta e te leva para o céu. Essa palavra que entra na sua casa e muda a vida do seu filho, essa palavra que transforma o seu casamento, essa palavra que transforma a vida do seu marido, essa palavra que transforma a vida da sua esposa, essa palavra que desde o princípio, estava lá no princípio, essa palavra que tem o poder de mudar a vida do homem. Meu querido, e nessa noite eu quero falar para você, você sem Jesus, você não é nada. Eu sem Jesus, eu não sou nada, porque nós temos que querer o Cristo Salvador da humanidade. Então nessa noite não
estamos falando da religião, estamos falando do Salvador. E o único Salvador da humanidade é Jesus Cristo. Então coloca a sua casa sobre a rocha, coloca a sua casa sobre Cristo, porque um dia a minha casa já esteve sobre a areia, um dia a minha casa já esteve na areia, que o vento ele mexia para lá e para cá, o vento ele jogava no chão, o vento ele levava para onde ele queria. Mas um dia Jesus ele veio e alcança a minha vida. Jesus entrou e já não deixou o vento me jogar no chão, já não deixou esse vento, as tempestades me destruir, mas cada dia Jesus ele tem nos fortalecido, cada dia Jesus ele tem nos dado força e nos dado graça para pregar esse evangelho e falar para você nessa noite. Ainda há oportunidade de você tirar sua casa da areia, ainda há oportunidade de você botar um alicerce na sua casa, porque uma casa sem alicerce, ela vai à ruína. E nós paramos para ver o que é uma casa. Uma casa, se ela não tem uma estrutura, ela vai cair. Nós estamos aqui no sobrado nessa noite. Esse sobrado, ele teve toda uma preparação. Foi a melhor areia, foi a melhor brita, e ainda foi colocado os ferros, e nessa casa foi amarrado e foi colocado um alicerce. Então essa casa sem esse alicerce, essa casa vai à ruína. É só uma questão de tempo para essa casa cair. Mesmo assim é na presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é esse alicerce. Jesus Cristo é esse alicerce que nos mantém de pé. Jesus Cristo é esse alicerce que não permite as ondas, não permite o vento, não permite as tempestades nos derrubar. E nessa noite eu falo para você, ainda há oportunidade de mudar a estrutura da sua casa. O que você quer falar, pregador? Eu quero falar dessa noite que ainda há oportunidade de você vir para Jesus Cristo, ainda há oportunidade de você deixar essa palavra entrar na sua vida, essa palavra transformar a sua vida, porque não adianta, meu querido, viver uma vida nessa terra, uma vida desordenada. Sabe qual é a vida desordenada? É a casa sobre a areia, aquela casa que não quer saber de ter um alicerce que é Cristo Jesus. Então nessa noite eu falo para você, meu querido, ainda há oportunidade de salvação para sua casa, ainda há oportunidade de salvação para o seu lar, e a oportunidade de salvação é deixar Jesus seu alicerce da sua casa, é deixar Jesus seu alicerce da sua família, é botar Jesus sobre a sua casa, porque é necessário estar sobre a rocha, e essa rocha se chama Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que venceu Satanás lá no Calvário, e ele venceu o inimigo da nossa alma, para que eu e você venha ter vida e tenha com abundância. Mas Cristo Jesus, ele não obriga ninguém, ele te faz um convite nessa noite. Eis que eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero entrar. E a porta que nós sabemos, a porta a porta nos leva a um lugar, a porta nos dá acesso a algo, e Jesus ele quer entrar nessa porta, porque ele quer ter acesso à sua vida, ele quer ter acesso a essa casa, ele quer entrar, ele quer ter o acesso sobre a sua vida. Quando ele fala isso, que eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero entrar, a porta quem abre é você, porque se eu chego numa residência, se eu bater, quem vai abrir para mim entrar é o dono da casa. Então Jesus está falando, eu estou batendo, eu quero entrar na sua vida, eu estou batendo, eu quero entrar na sua casa, eu quero ser o alicerce, para quando a tempestade vier, quando o vento vier, a sua casa está sobre Cristo Jesus. Então é Jesus Cristo que conserta, é Jesus Cristo que mantém de pé. E Jesus, o interessante é que ele fala, eu sou o
caminho, mas também Ele é a porta, porque o caminho nos leva a algum lugar, e a porta dá acesso, e a porta dá o acesso aonde? A morada que Jesus foi preparar. Ei, meu querido, nessa noite eu quero falar para você: abra a porta da sua casa para Jesus entrar, deixe Jesus entrar e consertar aquilo que você não pode consertar. Eu não estou falando, meu querido, eu não estou falando que a sua vida vai virar mil maravilhas. Eu estou falando quando Jesus está na nossa vida, nós conseguimos batalhar, nós conseguimos vencer, e mesmo que seja no choro, mesmo que seja a noite do choro, a palavra nos diz que no amanhecer vem a alegria, porque quem está em Cristo, no amanhecer a alegria vem, porque Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa alegria, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra de todo mal. Então nessa noite, em nome de Jesus, receba essa mensagem